Hoje nós vamos estar aprendendo sobre radiciação com números inteiros. Então esse Z aqui, para quem não se lembra, é os números negativos e os números positivos juntos. Então é um conjunto dos números inteiros. Então é isso que a gente vai estar aprendendo hoje aqui nessa aula. Então não saia daí, já deixa seu like aqui. Antes de eu colocar aqui na lousa já os números negativos, vamos relembrar que é uma raiz quadrada. Então vamos dizer que eu tenho aqui uma raiz quadrada de um número 36. Como é que eu efetuo essa operação? Então, quando você efetuar uma operação de raiz quadrada, você pensa que números iguais multiplicando, né? Não importa se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, se é uma raiz na quarta potência, são números iguais que se multiplicam e chega nesse resultado aqui. 6 vezes 6 dá 36, são dois números iguais que multiplicando dá 36. Então, vamos entender mais uma outra coisa antes de chegar nos negativos. Raiz quadrada, por que o nome raiz quadrada? Porque aqui, ó, você não tá vendo, mas ele tem um 2 aqui, por isso que o nome diz raiz quadrada. Existe raiz quadrada, então? Tem outras raízes com outros números? Tem. Então, eu tenho raiz cúbica, raiz elevada na quarta, aqui, ó, raiz na quarta. Então, eu tenho, assim como a potenciação, tenho 0 elevado a 0, 0 elevado a 1, 0 elevado a 2, 0 elevado... Então, tem a potenciação, que é infinita, eu tenho a raiz quadrada também, tá? Normalmente, o que você vai trabalhar muito é o quadrado e o cubo. Então, vamos observar aqui, ó. Então, agora que você já sabe que existe, se eu te pedir raiz cúbica de 27... Qual é a raiz cúbica de 27? Lembra, números iguais? Então, que número igual que multiplicando dá 27? Aí é 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Ai, professora, não dá, porque 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. Não dá. Aí que tá a sacada. Esse número pequenininho aqui, ó, é o que ele vai dizer quantas vezes esse número multiplicado tem que ser. Então, aqui se é 3, ó, a dica, 3. Então, tem que ser 3 números iguais. Então, tem que ser 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ah, não é o 2. 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ah, 27. Então, esse número que multiplica-se igual é o 3. Muito bem. Então, isso daqui, ok. Vamos para o próximo, então. Então, agora os números negativos. Números negativos. Então, vamos dizer aqui que eu tenho uma raiz quadrada menos 4. Raiz quadrada de menos 4. Será que existe? Que número que multiplicado por ele mesmo dá menos 4? Eu já vi que 2 vezes 2 dá 4. E menos 2 vezes menos 2. Será que dá? Então, vamos tentar. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Então, mais. 2 vezes 2 dá 4 e não tem, não. Não tem. Realmente, então lembre que todo número elevado ao expoente par, todo sinal, né, que elevado ao expoente par, vai dar positivo. Todo sinal, menos vezes menos, mais. Se fosse 4 vezes, é par, então vai dar mais, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais. Então, todo número vai dar mais, ok? Então, por isso que raiz quadrada não tem de número negativo. Então, a gente coloca na resposta, não existe, não tem, tá? Não existe. E agora... Então, vamos ver. Mas tem raiz, outras raízes? Tem. Vamos testar? Vamos testar? Vamos pegar, então, 27 de novo. Só que vamos colocar ele como negativo, tá bom? E aí, eu já sei que 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, eu já sei que o número 3. Mas e o menos, professora? Será que dá? Vamos ver? Então, menos 3. Coloca o parênteses, tá? Toda vez que você for efetuar assim, ó, tem dois sinais juntos, então coloco parênteses para fazer a divisória. Então, menos 3 são 3 vezes. Vamos ver? Menos vezes menos. Mais, então 3 vezes 3 aqui a gente já viu que dá 27. Agora, vamos ver. Menos vezes menos. Mais vezes menos, menos. Ou seja, o expoente é ímpar, né? Então, vai dar menos. Muito bem. Então, olha só.
para revisão aqui, ó. Então, toda vez que o expoente for par, né, 2 elevado a 2, 4, menos vezes menos mais. Toda vez que esse carinha aqui, ó, toda vez que ele for par, então ele é par, o resultado vai ser mais, ok? E toda vez que ele for ímpar, então, quanto dá aqui, ó? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá? Então, aqui dá 8. Aqui menos. Então, toda vez que ele for ímpar, vamos anotar aí no caderninho de vocês. Toda vez que ele for ímpar, o resultado vai ser menos? Não, o resultado vai ser ele mesmo. Então, o sinal não muda, ok? Copia aí no de vocês. O sinal, ele não muda. Se ele é menos, ele vai continuar menos. Se ele é mais, ele vai continuar mais. Isso não muda, tá? Então, vamos para os exercícios? Vamos resolver aqui alguns exercícios. Então, lá, determine cada sentença. Vamos analisar um por um aqui, de acordo com o que a gente já aprendeu, também aprendeu sobre raiz quadrada. Vamos analisar, então, cada exercício. Então, raiz quadrada de 81, que número que multiplicado por ele mesmo dá 81? O 9, né? Muito bem. Então, 9 vezes 9 é 81. Deixa eu apagar. Então, aqui, letra B. Menos raiz quadrada de 81. Então, uma coisa importante. Repare que o menos aqui, ó. Esse menos aqui, ele não pertence à raiz quadrada. Ele está separado. Então, existe ali uma raiz quadrada de 81 e o menos, ele está do lado de fora. Então, o que eu faço aqui? Eu copio o menos e resolvo a raiz quadrada, que eu já sei que é 9. Então, letra C agora. Então, eu tenho aqui ó, uma raiz quadrada e eu tenho uma potenciação dentro dela. Então, eu vou resolver quem primeiro? Primeiro, a potenciação. Então, vai ficar aqui, ó, raiz quadrada. E aí, potenciação de 3. Vamos resolver aqui no cantinho, ó. Então, ó, menos 3, 2 vezes. Certo? Por que 2 vezes, professora? Porque está elevado ao quadrado aqui, o 2. Esse número pequenininho, lembra que eu falei na aula passada? Se você não lembra, assiste o outro vídeo de potenciação. Eu explico isso lá no vídeo, tá? Então, esse número aqui indica quantas vezes eu vou copiar a base. Então, aqui, vou copiar 2 vezes e vou resolver. Menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, aqui o resultado é 9. Raiz quadrada de 9. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 9? 3, né? 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 15, que número que multiplicado por ele mesmo dá 15? Vamos ver? Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Opa, 16 e o 15? 15 não tem. Então, você coloca na sua anotação. Não existe o valor exato, tá bom? Existir, ele existe, né? Existe, se você colocar lá na calculadora, vai dar um número quebradinho aí. Mas ele não existe um valor exato, tá ok? Vai dar aí um 3 e pouquinho, tá? Raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada de menos 9 não existe, ok? Esse daqui não existe. Certo? Então, nos números inteiros não existe uma raiz quadrada de menos 9. Vamos continuar, então. Então, lá, letra F, então. Eu tenho aqui uma raiz quadrada e uma expressão dentro da raiz. Vou resolver a expressão primeiro. Então, eu vou resolver aqui, ó. Primeiro esses dois, tá? Então, resolva a multiplicação. Você copia aqui a raiz e coloca. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 5, 15. Mais o 1 que você copiou. Deixa eu mudar de cor aqui, para que você entenda melhor. Então, mais o 1 aqui, ó. 15 mais 1, 16. Raiz de 16, 4, ok? Vamos para o próximo aqui, ó. Então, eu tenho potenciação, certo? Eu tenho essa conta aqui e eu tenho, ó, base iguais. Ah, mas professora, não tem nenhum expoente aqui. Tem sim. Lembra que eu expliquei para vocês que não preciso colocar um número em cima, porque 2 elevado a 1
copia quantas vezes o 2? Uma vez. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 1, quanto é? Quantas vezes eu vou copiar o 2? Uma vez, então é 2. 10 elevado a 1, quantas vezes eu vou copiar o 10? Uma vez, então 10. Então não há necessidade de colocar esse número aqui em cima, tá bom? Então ele existe, vou aplicar a propriedade primeiro. Então eu copio a nossa raiz e aí eu vou aplicar a propriedade aqui, ó. Então, 1 mais 3, 4. Então vai ser menos 2 elevado a 4, ok? Ah, mas posso fazer direto, professora? Pode. Você pode multiplicar aqui, resolver a potenciação de cada um e depois multiplicar, tá? Não tem problema nenhum. Então, vem aqui, copia, mais, e aqui eu já resolvo aqui, ó. Menos 2 vezes menos, menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou resolver essa potenciação. Copia a raiz. Dá pra ver aqui? Dá. Então, copia a raiz. Agora eu efetuo esse daqui, ó. Aqui eu efetuei esse e efetuei esse. Então, aqui 4 vezes. Então, é o menos 2, 4 vezes, tá? Não é 2 vezes 4, é o 2, 4 vezes. Então, qualquer número elevado ao expoente par, qualquer sinal, desculpa. Sinal elevado ao expoente par é mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aí, copia o restante. Esse daqui eu já posso também tirar o sinal, ó. Mais com mais, mais 4. Resolve aqui, ó. 16 mais 4, igual a 20. Tem raiz de 20? Tem, mas dá um número quebrado, então a gente vai ficar por aqui mesmo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aqui, se inscreva no canal para ajudar a professora e também para que você possa estar recebendo sempre as novidades, tá bom? Então, até a próxima aula.